Agora, deixa eu cumprimentar essa moça linda que tá aqui, que eu sou fã, que é a doutora Aniele D'Agostino. Aniele, vocês sabem que a doutora já tem livro publicado, né, doutora? Isso. Falando sobre o intestino, ela que estuda aí o nosso intestino há tantos e tantos anos, já falou que não é nem o segundo cérebro, seria o primeiro, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar sempre aqui. E hoje eu trouxe, olha, o nosso Olha quem veio aqui. junto. Olha quem veio junto, pra gente explicar um pouquinho mais o funcionamento. Interessante até, Fernanda, porque nós falamos no final do ano dos vírus, das bactérias e teve todo esse surto que nós vimos, Pois é, doutora, né? Eu acho que você já estava prevendo ali esse acúmulo de pessoas na praia, nessas regiões litorâneas, o que podia esperar, né? E tantas pessoas depois comentaram, inclusive, nossa, doutora, bem que você falou no programa, e olha só, muitas pessoas se contaminaram, né, com norovírus e os intestinos ficaram ainda mais debilitados, né, com esse ataque aí do vírus que teve no final do ano. Então vamos falar um pouquinho mais da saúde intestinal, como a gente pode prevenir as doenças intestinais que têm aumentado 283% no último 283%. Nos últimos 8 anos, as doenças intestinais. Então é um agravante muito grande mesmo. Doutora, eu não quero que você me responda agora, mas eu trago um dado muito interessante. Pessoas que têm problemas intestinais envelhecem mais cedo. Sim. Daqui a pouquinho a doutora vai contar se isso é mito ou se isso é verdade. Mas e aí, você tem alguma coisa que você acredita que possa estar associada aí ao mau funcionamento do seu intestino? Manda que aproveita a presença da doutora Aniele. Doutora, são inúmeras doenças hoje que vocês, grandes estudiosos, já entenderam, já se certificaram que tem relação direta com o nosso intestino. Exatamente, mais de 260 doenças estão correlacionadas ao intestino. É interessante, Fernanda, porque até a pergunta para os espectadores é como vai seu intestino? E todos associam só com a evacuação, e não. Todas as doenças estão correlacionadas ao intestino. Então, quando não há um bom funcionamento, vai ter essas doenças eminentes mesmo, como dificuldade no emagrecimento, as doenças neurodegenerativas mesmo, como o Parkinson, Alzheimer, né? E interessante também que esse adoecimento a criança já nasce com ele, que é a falta da microbiota, né? Como ela falou. No parto normal, quando a criança nasce de parto normal, ela já recebe a microbiota ali da parte da mucosa vaginal. Então, as crianças hoje cesarianas, elas já estão vindo com essa deficiência. E dá para que nós possamos suplementar também. Hoje a gente tem xaropes de colostro materno. Olha que coisa. O colostro materno é a microbiota intestinal formada ali bem nos primeiros dias de vida. Oi, doutora, tenho diverticulite e não consigo emagrecer. O que é bom? Além do mais, sinto dores direto ao deitar. Parece que o intestino está sempre inchado. A diverticulite, ela tá ligada ao intestino, né, doutora? Isso, são como se fossem verruguinhas, bolinhas que formam no intestino quando ele está num processo muito inflamatório. Então, o que precisa é desinflamar esse intestino. As lavagens intestinais é o que mais favorecem para quem tem diverticulite, porque eles vão fazendo acúmulos, né? Nesses buraquinhos que fazem com a diverticulite, causa inflamação e forma essas bolinhas. Então, quando o paciente passa por limpezas, sai removendo esses resíduos que ficam nessas bolinhas, que são fezes envelhecidas de muito tempo, e vai causando essa inflamação e essa dor que ela sente, inclusive. Então, a recomendação, no caso de diverticulites, a melhor recomendação são limpezas intestinais através de lavagens. Precisa fazer a limpeza. Mas isso impede que ela emagreça, por exemplo? Com toda certeza, porque ela causa um processo inflamatório intestinal e todo o sistema vai se inflamar, acumulando mais gordura, diminuindo o metabolismo. Me chamo Vânia e eu fiz uma cirurgia do intestino. Coloquei grampos no meu intestino e agora sinto dores todas as vezes que eu vou fazer o número 2, evacuar aí, né? Será que isso é normal, doutora? Sentir dor não é normal. Não é normal, né? É importante que ela tenha um acompanhamento, verifique, faça uma tomografia. Cirurgias intestinais, elas são muito agressivas, muito invasivas, mas não é normal sentir dor após uma cirurgia. Então, precisa procurar o especialista, no caso aí, ou que você tenha feito a cirurgia. Exato. Ou de fato um outro, né? Mas precisa. Agora, doutora, e aí? O intestino que não funciona direito? Essa pessoa, ou seja, a gente já sabe que não consegue emagrecer. Minha amiga, meu amigo, como é que tá o número 2 aí? Como é que a Vânia falou? Dependendo da situação, você não vai conseguir perder peso. Agora, e envelhecer, é verdade? Isso é mito? É verdade? É verdade, com toda certeza. Inclusive porque nós dificultamos o trabalho da doutora Gabriela
que é de absorver os nutrientes. Então, conforme nós vamos perdendo essa absorção de nutrientes, nós vamos perdendo vitaminas, vitalidade, né? A própria nutrição do cabelo, da pele. Então, o intestino em dia é o principal para a longevidade, sim. Tá? E para o rejuvenescimento. Então, ó, minha amiga, meu amigo, você tá que nem a minha, bora cuidar aí, né? Bora da barriga, cuidar. a gente fala assim, né? Quem é? Ó, ela trouxe aqui a estrela, eu diria o vilão da vez aqui do programa de hoje. Depende como você o trata, né? Como é que você tá cuidando aí desse intestino. Mas eu queria pedir para que você aproveitasse e explicar aqui para essa câmera número 3 como é que funciona, doutora. Isso. É bem importante a gente entender o funcionamento do nosso intestino, né? O que eu sempre falo é que é uma tubulação só. Então, desde a boca, né, até entre esse alimento até o ânus. E isso chega a ter praticamente quase 12 metros de tubulação, Fernanda. Então, o intestino é... 12? Peraí, eu ouvi direito? Tem 12 metros de intestino aqui na minha barriga, na da Gabriela, é isso? Sim, em torno de 8 a 12 metros de intestino nós temos, acredita? É a maior tubulação que nós temos. Praticamente o segundo maior órgão que nós temos. Agora, desde pequenininho já vai essa formação tão grande, Não, doutora? Aí vai aumentando, vai crescendo. Conforme... Isso, conforme a estatura. Mas é um órgão extremamente grande que fica ali tudo entrelaçado, né? Que são essas daí que a gente olha embaixo. Tá. Isso, o intestino delgado é em torno de 8 e o intestino grosso é em torno de 4, né? Tá. O que acontece é que muito pouco a gente conhece sobre o intestino delgado, que é o mais profundo, o maior órgão e aonde comanda tudo. Certo. Ele que produz os neurotransmissores, é ele que produz a serotonina, o hormônio do bem-estar, da vida, né? A serotonina, ela sai do intestino. Do intestino. Não é do cérebro? Não, é produzida no intestino. Gente. Exatamente. E esse intestino também delgado, né? Que é esse que fica ali interno, ele que é responsável pela imunidade. 73% da imunidade está comprometida se o intestino não vai bem. Uma pessoa, então, que de repente fica resfriada toda hora, uma pessoa que não tem disposição, que sente fraqueza, isso pode estar ligado ao intestino. Totalmente ligado. E uma coisa bem interessante a gente ressaltar, Fernanda, é que hoje, na medicina convencional, né, os exames de laboratórios, como a colonoscopia, nós vamos avaliar somente o intestino grosso, o final dessa tubulação. Tá. Por isso que a gente vê tanto adoecimento, porque, infelizmente, a maior parte da população não está conseguindo ter a avaliação do todo, que é o intestino delgado. Hoje nós não temos exames específicos de imagem, para que a gente avalie. Existem exames, né, tecnológicos de fezes, como o Copromax, alguns exames que avaliam as fezes vindas do intestino delgado. Então, a gente coleta 3 dias de fezes, manda para os Estados Unidos, esses exames são geralmente importados e aí vem, né, se nós estamos realmente produzindo muitas toxinas inflamatórias, né, se tem muitas estaminas, mas o comando vem daqui do intestino delgado. O Ibrahim de Araras. Gostaria de saber se a coluna pode mexer com o intestino. Olha que pergunta interessante, doutora. Muito interessante. Inclusive, tem pessoas com problemas de coluna que está correlacionada ao intestino, né? Essa formação do intestino às vezes pressiona vértebras, né? E também tem situações que é bem importante nós falarmos de acidentes. Quando há um acidente, um paciente passa, uma pessoa passa por acidente, há um deslocamento do órgão. E ele pode comprimir outras vísceras, outros órgãos ou até mesmo a coluna. Certo. Então, pessoas que sofreram acidente pode depois ter um afastamento do intestino, um deslocamento e pode ter complicações. Tem total razão essa pergunta, então. Agora, doutora, já a gente vai voltar a responder perguntas, a gente vai dar uma acelerada aqui, porque são inúmeras perguntas aqui para a doutora, mas essas dietas malucas que a gente vê, a gente vai conversar com a Gabriela, doutora, de escolher um alimento e falar, pronto, esse é o poder aí, é isso que vai fazer eu ficar com o corpo da Virgínia, com o corpo da Graciane Barbosa, isso também afeta o intestino? Afeta o intestino, principalmente o ovo também, né, ele é uma proteína, tem albumina, muito boa, mas tudo em excesso vai afetar o intestino, né, vai faltar outros nutrientes. E não é o milagroso que traz esses corpos que a gente vê. Não, né? Não é o ovo, jamais. Oi, tudo bem, meu amor. Tenho colite e tenho muita diarreia. Ainda mais quando fico nervosa. É normal, doutora? Exatamente o que nós falamos. É o estresse, né? Principalmente colite são pessoas muito estressadas. Tá? É uma inflamação e geralmente está correlacionada ao estresse. E tem que entrar com uma dieta bem
muito boa para esse tipo de doença. Gente, alimentação é tudo, né? Na nossa saúde, a gente já falou. Delminha, olá, gostaria de saber se a endometriose, pólipos, tem alguma coisa a ver com o intestino, doutora? Tem sim. Tem, doutora? Tem. Inclusive, o meu conhecimento, a minha busca do intestino é que eu tinha endometriose. Olha né? só. E aí foi quando eu descobri que a saúde intestinal tinha essa correlação e me curei, inclusive, da endometriose pelo intestino. Gente, foi a minha busca. Ligado a tudo, né? E se você gostou desse vídeo, eu peço agora que você curta, que você comente e que você compartilhe a mais pessoas. Assim o YouTube entregará mais conteúdo a você e muitas pessoas que necessitam e precisam dessa informação.